Ontem nós acompanhamos em alguns estados manifestações de grupos pró e contra Bolsonaro. Em alguns lugares tivemos inclusive confrontos entre esses grupos. E lógico que isso tudo foi um prato cheio para a imprensa, que fez uso desses acontecimentos de forma nada imparcial, como a gente já está acostumado a ver. Então vamos falar aqui nesse vídeo sobre o que foram essas manifestações, sobre o que estava por trás dessas manifestações, quais as motivações, sobre como a imprensa fez uso disso tudo e também vamos tentar avaliar os efeitos que isso tudo pode gerar no nosso cenário político daqui para frente. Antes de iniciarmos, eu só quero convidar você que não é inscrito no nosso canal ainda a se inscrever aqui no nosso canal, a dar um like no vídeo, caso goste do vídeo, caso não goste, dê um dislike, não tem problema. Aqui a democracia de fato impera. E também quero convidá-los a se inscreverem no nosso canal de lives, Marcelo Brigadeiro Sem Censura. O link está aqui na descrição, mas também vai aparecer um izinho aqui no canto superior da tela. Você clica e se inscreve lá e não precisa nem sair do nosso vídeo. Dessa forma, todas as noites, às 21h30, vão poder participar da nossa live, que tem sido muito legal, muito informativa e divertida também. Bom, vamos lá. Vamos iniciar avaliando as manifestações pró-Bolsonaro. A gente viu, durante a manhã e a tarde de ontem, pessoas indo às ruas, né, sobretudo em Brasília, no Rio de Janeiro e São Paulo, para mostrarem o seu apoio ao presidente Jair Bolsonaro e protestarem contra os excessos da nossa Suprema Corte. A primeira coisa que ficou evidente e explícita é que o número de manifestantes pró-Bolsonaro foi infinitamente inferior ao que estávamos acostumados a ver em qualquer manifestação pró-Bolsonaro. Isso aí, logicamente, tem uma influência da questão da pandemia, etc, etc, mas visto que o próprio presidente já fez de tudo, ele e os seus seguidores, para minimizarem, né, a questão do isolamento, da quarentena, a gente percebe também que há um fator importante que demonstra uma perda de apoio popular por parte do presidente. Embora esse pessoal que viva dentro da redoma do Twitter negue isso, é evidente que o presidente já perdeu e segue perdendo apoio popular em virtude de diversas situações, desde o seu rompimento com o Sérgio Moro até as recentes nomeações de cargos para membros do Centrão, que é o que há de mais podre na nossa política, a gente sabe disso. Inclusive hoje, mais um fundo bilionário foi entregue nas mãos de um membro do Centrão. Semana passada, na quinta-feira, tivemos um assessor do Gedel Vieira Lima, aquele vagabundo que foi pego com 50 milhões de reais do nosso dinheiro, lembra? Então, um assessor dele também assumiu um outro fundo bilionário aí, e a gente segue vendo esses absurdos acontecendo, de forma que isso aí acarreta numa perda de suporte popular por parte do presidente. Mas, avaliando, na minha opinião, avaliando a motivação dessas manifestações para Bolsonaro de ontem, né, que sejam desde apoiar o presidente até protestar contra os excessos do STF, eu creio que essas motivações sejam genuínas, sejam salutares, né? Eu acho que qualquer pessoa decente tem sim que se posicionar contra os excessos do STF, que acontecem não de hoje. A gente vê o STF extrapolando as suas funções tem muito tempo, né? Inclusive, elegemos Jair Bolsonaro por conta da promessa que ele fez que brigaria contra isso. Pois bem, então, na minha opinião, essas manifestações foram legítimas, tiveram uma motivação interessante, né? Salutar para a nossa democracia. Agora, o que me preocupou bastante em relação às manifestações pró-Bolsonaro foram os acontecimentos imediatamente anteriores a essas manifestações em si, quando a gente viu um grupo de débeis mentais, de retardados, que se intitularam Os 300, liderados pela Sarah Winter, cujo passado já fala por si só, né? E a gente vê esse pessoal se vestindo de preto, com uma tocha, parando na frente do STF de noite e gritando ali uma meia dúzia de coisa, marchando, coisa de maluco mesmo, coisa de hospício, né? A Sarah tem as suas motivações políticas para estar fazendo isso e conseguiu ali encantar os tais 300, que na verdade não passam de 20, né? Então, esse tipo de coisa, na minha opinião, macula e muito a imagem do movimento pró-Bolsonaro, tá? E, ao meu ver,
estrategicamente falando, o Planalto tinha que, para ontem, fazer o maior esforço possível para desvincular a imagem dos tais 300 e da Sarah Winter da ala bolsonarista. Mas isso fica difícil de fazer quando deputadas como a Bia Kicis, né, apoiam esse tipo de movimento. Não é à toa que, coisa de uma semana e pouco atrás, ela foi ao acampamento dos 300 lá em Brasília, fez um discurso inflamado, babá. Então, é mais um tiro no pé que, ao meu ver, a ala bolsonarista está dando. E creio que deveriam se desvencilhar desses 300 o quanto antes. Agora, mais ridículo, mais absurdo do que os 300 foi esse pessoal. É esse pessoal que foi ontem às ruas, né, denominados de antifas, e aí, né, que quer dizer antifascistas, e aí a gente tem que fazer uma segregação entre pessoas que sim foram às ruas contra o presidente Jair Bolsonaro, e isso é legítimo também, é direito deles, eles podem fazer o que quiser, e também se denominaram antifascistas, partindo do pressuposto na cabeça deles que o presidente Bolsonaro é fascista. Isso também é direito deles achar que o presidente Bolsonaro é fascista, é nazista, não interessa, tá? Não interessa. Isso aí cada um tem o direito de pensar. Agora, a gente tem que segregar esse pessoal que foi numa manifestação legítima também, do ponto de vista democrático, né, lutar contra o governo, desse bando de canalha, de vagabundo, de covarde, né, de torcidas organizadas, que foram ali motivados por outra coisa, que não estavam ali para lutar por democracia coisa nenhuma, estavam ali para praticar covardia, vandalismo, né? Porque essa galera sempre foi massa de manobra da esquerda, e eles não estavam ali para lutar por democracia, estavam ali para impor a sua verdade sobre os outros, para trazer de volta a esquerda para o comando desse país. E em atitudes covardes, como são típicas desse tipo de gente, eu sei porque eu já fui de torcida organizada, eu sei do que eu estou falando, fizeram ali, protagonizaram cenas de agressão, bateram em tiozinho, em tiazinha. Isso aí, meu irmão, não é papel de homem, né? A gente sabe que isso não é coisa de homem, né? Então, vejam bem, vocês vejam como o Brasil se encontra hoje. Entre os 300 liderados por uma ex-feminista cujo sonho é ser presa, para que então vire Marte e possa futuramente ser eleita e ficar mamando na teta do governo, e torcidas organizadas que dizem lutar pela democracia, mas que querem, no fundo, protagonizar cenas de vandalismo e de covardia para colocar a esquerda no poder de novo, para que o Lula, né, no caso da Gaviões, da Fiel, que o Lula volte a dar os arregos que ele dava para o Corinthians ali, etc, que a gente já sabe bem essas histórias, né? Então, o que aconteceu de fato ontem? Pouquíssimas pessoas estavam se manifestando em prol da democracia mesmo, né? Isso dos dois lados. Uma boa parte desses dois lados, a maioria inclusive, levando em conta que ali na manifestação pró-Bolsonaro tinha muito servidor público, né? A maioria estava ali querendo impor a sua verdade sobre a verdade dos demais. E isso de democrático não tem nada. Agora vamos falar da imprensa. A imprensa, ela é impressionante como a gente percebe, e ela não faz questão a grande imprensa não faz questão de esconder, como que para eles tudo vale se for para atacar o Bolsonaro. Hoje eu falo na qualidade de um cara que não apoia mais o governo, tá? Eu torço pelo governo, afinal de contas é o meu país, torço para que Deus ilumine a cabeça do presidente Jair Bolsonaro, que ele tome as decisões certas e coloque o país no rumo, mas não apoio mais porque eu não posso apoiar negociata com o Centrão, não posso mais apoiar esse tipo de coisa que ele vem fazendo. Agora, é uma cretinice a gente ver o que a imprensa faz. Meu irmão, chamaram um bando de covardes, baderneiros, vândalos, criminosos de manifestações democráticas. E chamaram os tiozinhos, as tiazinhas que estavam com camisa do Brasil ali, gritando viva Bolsonaro, contra STF, não sei o quê, de antidemocratas. Ou seja, nossa imprensa é cretina, é suja, é podre. De imparcial não tem nada. A imprensa quer, para ontem,
colocar de volta a esquerda no poder para que volte a receber os fundos milionários que recebia dos governos petistas, né? E isso não é segredo para ninguém também. Então, tão importante quanto a gente combater os idiotas dos 300, os idiotas das torcidas organizadas, é importante também combater essa imprensa canalha que se traveste de jornalismo imparcial, quando na verdade promove uma assessoria de imprensa para a esquerda e um ataque indiscriminado ao presidente Jair Bolsonaro. Isso é óbvio. Agora, o que pode acontecer daqui para frente? Para mim, isso aqui tudo sinalizou mais um isolamento do presidente, do ponto de vista político. A gente tem que lembrar que esse tipo de manifestação como a de ontem, por mais errada que seja, por mais imbecil que seja desse pessoal aí de antifas, de antifascistas, que na minha visão não tem de antifa nada, antifascista, de anti não sei o quê, é a cambada de sem vergonha, de criminoso, de vagabundo mesmo. Agora, esse tipo de manifestações ocorrem somente quando o governo está fragilizado. A gente viu isso, né? Se voltar no passado, a gente não viu, eu não vi, mas muitos que estão assistindo o vídeo viram, lá no movimento da Direta Já, né, que eu era muito criança, mas eu vi no movimento para derrubar o PT, né, de forma que enquanto o governo está forte, enquanto há percepção de força por parte do governo, esses movimentos não prosperam. Agora, o surgimento desses movimentos demonstra a fragilidade do governo. Agora, o que é curioso, inclusive paradoxal nisso tudo, é que esses movimentos violentos vão fortalecer o presidente Jair Bolsonaro. Porque aquele cara que não apoia mais o presidente, mas percebe que hoje você tem as opções, hoje temos as opções, ou é o presidente fazendo essas cagadas todas aí de velha política, ou é uma cambada de criminoso querendo voltar ao poder, o cara acaba balançando e voltando para o presidente. Então, de anti-bolsonarista, isso aí não tem nada. Isso aí essas manifestações violentas acabam fortalecendo o presidente Jair Bolsonaro. E eu defendo, na minha opinião agora eu vou dar a minha opinião, eu acredito que a solução para o Brasil não está nem nos 300 e nem nesse bando de vagabundo antifascista, né? Que se denomina antifascista. Para mim, a solução para o Brasil vai surgir de um ponto racional no meio dessa idiotice toda, né? Vai levar algum tempo, inclusive qualquer conservador não pode esperar a mudança da noite para o dia. A gente sabe que as mudanças são parte de um processo de ações subsequentes que levam a um resultado final depois de algum tempo. Então, eu acredito que hoje não temos solução no Brasil. Ou é esse governo aí que está se dobrando à velha política, ou é a volta da esquerda, né? Então eu sigo me colocando na posição de crítico, vou criticar o que qualquer um desses dois errados fizerem de errado, e vou aqui torcer e tentar identificar surgimento de nomes mais coerentes. Me agrada muito o Marcel Van Hatten, por exemplo, e tentar fortificá-los para que num futuro eles possam ser a solução para o nosso país. Essa é a minha opinião. Se você concorda, dê um like. Se você discorda, dê um dislike. E vamos que vamos. Até amanhã.